Paz do Senhor, mais uma quarta-feira, estamos aqui com o nosso estudo bíblico sobre missões e o nosso querido pastor Márcio Júnior está se detendo nas viagens de Paulo e nós queremos louvar a Deus pela vida de Márcio. Espero que vocês estejam gostando e mais um pedido, amados, participem, façam suas perguntas, não fiquem só assistindo e sem participar, ok? Então participe do nosso estudo, se coloque para que Deus possa então estar confortando mais a tua vida e também te enchendo de conhecimento, ok? Então, pastor Márcio Júnior, nós vamos estar orando pelo pastor e por todo o desenvolver desse estudo, em nome de Jesus. Pai, queremos te agradecer, te pedimos a tua bênção, ó Deus, que o Senhor esteja cada vez mais capacitando teu filho e também a nós que estamos a ouvir esse estudo, a aprender com o teu filho, Pai, que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Fica com o pastor Márcio Júnior. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? É uma alegria estar novamente aqui com vocês em mais uma quarta-feira, mais um dia de estudo bíblico da Palavra de Deus. Como vocês sabem, meu nome é Márcio Júnior, sou pastor de jovens da Igreja do Betel Brasileiro em Funcionários 2, igreja pastoreada pelo pastor Domires Reis. Amém? E nessas quartas-feiras tenho tido o privilégio de compartilhar com vocês acerca de um tema das Sagradas Escrituras, um tema muito rico, muito importante, que é o tema das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Amém? Hoje é a nossa terceira quarta-feira, né? Já podemos vislumbrar a missão de Deus num panorama breve, mas que abrangia desde o Antigo Testamento até o livro de Atos, na primeira quarta-feira. Na semana passada, segunda quarta-feira, nós pudemos nos debruçar sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, muito importante, esse pontapé inicial das missões, né, organizadas no livro de Atos dos Apóstolos. E hoje a gente vai ter a alegria de nos aventurarmos pela segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Essa é talvez a maior das viagens missionárias do apóstolo Paulo em termos de geografia, até mesmo porque ela sai de um continente para outro, da Ásia para a Europa. E ela vai percorrer diversos capítulos do livro de Atos, desde o capítulo 15, finalzinho do capítulo 15, como a gente já falou na semana passada, até meados do capítulo de número 18. Eu já queria te convidar a abrir tua Bíblia justamente no capítulo 15, no finalzinho aí, os versículos de número 36, a gente vai começar lendo do 36 ao 41. Atos, capítulo 15, do versículo 36 ao 41. Amém? Vou dar um tempinho para vocês abrirem aí e já aproveitar para perguntar. Algum irmão fez essa leitura em casa, teve a curiosidade de ler sobre essa segunda viagem missionária, de fazer as suas anotações, colocar suas observações aí no papel, no computador, no celular, para depois se aprofundar nisso? Se você fez, parabéns. Se não fez, te aconselho a fazer para a próxima viagem missionária da semana que vem, a terceira, ou então nas duas anteriores também, para nível de conhecimento seu, é muito, muito importante fazer isso. Atos capítulo 15, 36, 41 diz assim, 36 ao 41. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles, Paulo e Barnabé, tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, nesses versículos, começa aquilo que é chamado de segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Essa é a introdução dessa segunda viagem missionária.
Lembremos que na primeira, Paulo estava acompanhado por Barnabé. E esta segunda viagem missionária começa com essas duas personagens, Paulo e Barnabé, justamente eles. O texto do versículo 36 diz: alguns dias depois, ou seja, alguns dias depois do que houve no capítulo 15 de Atos, o Concílio de Jerusalém, aquele importante momento histórico da igreja, que definiu que os gentios também poderiam participar da fé, ser batizados, crerem no Senhor Jesus, receberem o Espírito Santo, sem que fosse necessário que eles se circuncidassem. E depois desse grande evento, Paulo e Barnabé voltam para Antioquia e alguns dias depois eles têm essa conversa. O apóstolo Paulo deseja regressar. Lembremos que era uma estratégia dele voltar pelos lugares onde eles haviam passado antes para confirmar os irmãos, para saber como estava o andamento do crescimento da fé daqueles irmãos que haviam aceitado a Jesus Cristo. E nesse diálogo de Paulo com Barnabé, Barnabé levanta a hipótese, a possibilidade de levarem novamente João chamado Marcos. Lembremos que João chamado Marcos foi aquele que no capítulo 13, versículo 13, na primeira viagem missionária, abandonou a Paulo e Barnabé. Barnabé queria dar uma nova chance a João chamado Marcos, e Paulo, entretanto, achava que não era justo levar aquele rapaz que os havia abandonado. E é interessante perceber que mesmo na discordância, mesmo na desavença, que o versículo 39 vai dizer, houve entre eles uma tal desavença, que mesmo nessa tal desavença, Deus estava no controle, Deus estava organizando todas as coisas, Porque através dessa discordância, duas forças missionárias foram enviadas. Barnabé leva João chamado Marcos para Chipre, a cidade natal, o território natal de Barnabé, e Paulo, por sua vez, acompanhado por Silas, toma outro rumo, vai para Síria e Cilícia. Mas é importante entender que nessa jornada de Paulo e Silas, seu novo companheiro de missão, o versículo 40 diz algo maravilhoso. Diz assim: Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então a graça de Deus estaria responsável por conduzir os passos de Paulo e Silas por onde quer que eles viessem a andar em obediência à mensagem do Senhor. E eles começaram indo pela Síria e pela Cilícia, onde na primeira viagem já havia sido visitado e as igrejas estavam sendo confirmadas ali. E agora eu queria que a gente lesse o capítulo de número 16, nós iremos ler até o versículo de número 5. Peço que você acompanhe na sua Bíblia, que aqui já é a viagem em si, não mais a preparação, não mais a introdução, o contexto que ela se deu, mas agora é a viagem mesmo que está começando. E aí a gente vai perceber, já no versículo 1, que Paulo chegou também a Derbe e a Listra, onde ele já tinha passado na primeira viagem missionária. E ali havia um discípulo chamado Timóteo, E a gente conhece bem Timóteo, a quem Paulo escreveu 2 cartas do Novo Testamento, 1ª e 2ª Timóteo. E Timóteo é descrito no texto como filho de uma judia crente, casada com um pai grego, Ele tinha mãe crente, judia, que havia se convertido, e um pai grego. Então, o texto prossegue no versículo 2 dizendo que de Timóteo havia bom testemunho. Os irmãos das localidades ali, Listra e Icônio, outros locais onde Paulo havia passado na primeira viagem missionária, davam bom testemunho de Timóteo. Então, Paulo agrega Timóteo à equipe missionária, Não mais Paulo e Silas apenas, agora Paulo, Silas e Timóteo. Eles vão fazer parte dessa força-tarefa missionária, dessa equipe missionária da segunda viagem do apóstolo Paulo. Então, o versículo número 3 diz algo interessante, que Paulo desejou levar Timóteo com eles e por isso ele circuncidou Timóteo. Por que Paulo fez isso se no capítulo 15 de Atos já havia sido dito que para que os gentios abraçassem a fé cristã, eles não precisariam se circuncidar? Paulo está voltando atrás, está retrocedendo aqui? De modo nenhum. Lembremos que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, 22, ele diz assim: fiz-me fraco para com os fracos, fiz-me tudo para com todos, para de algum modo chegar a salvar alguns. Então, o objetivo da circuncisão de Timóteo aqui não era para que Timóteo fosse salvo, porque Timóteo já era salvo. O objetivo é para que Timóteo pudesse ser bem visto pelos judeus
por onde Paulo passaria, pelas localidades onde Paulo passaria. E então Timóteo é submetido a isso para que não escandalizassem os judeus que ouviriam a mensagem e para que a porta do evangelho não fosse fechada antes mesmo que Paulo pregasse a mensagem àqueles homens. Então, Paulo circuncida Timóteo e o versículo 4 diz que ao passarem pelas cidades, eles entregavam aos irmãos, né, o resultado daquilo que fora adotado, abraçado no Concílio de Jerusalém, ou seja, que a fé também era para os gentios, para aqueles que não eram judeus. Eles também podiam abraçar a fé, crer em Jesus, serem salvos, batizados, cheios do Espírito Santo, revestidos do poder do Espírito Santo. Então, eles passavam e fortaleciam as igrejas. O versículo 5 diz isso, que as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então, mais uma vez, a ação de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus está presente aqui. Porque mesmo que homens façam a obra, mesmo que homens sejam instrumentos na obra, é Deus quem os coordena, quem os guia, quem os fortalece, quem os orienta. É Deus o dono da missão. Paulo, Silas e Timóteo não são os personagens principais da missão de Deus. É Deus o personagem principal. Cristo é aquele que merece o destaque na grande missão de Deus. Paulo, Silas, Timóteo, eu, você, os pastores e missionários ao redor do mundo são ferramentas de Deus na missão? Sim, somos. E é um privilégio para nós. Mas nós não temos o papel principal. O grande protagonista é o Senhor. Ele é o dono da missão. Ele é aquele que nos motiva, que nos encoraja a participar da missão. O seu Santo Espírito é aquele que permite, que impulsiona aqueles que irão cumprir a missão. E isso a gente vai ver de uma maneira bem enfática, bem profunda, bem visível no versículo 6 em diante desse capítulo 16. E eu peço que você sempre acompanhe aí na sua Bíblia aquilo que a gente está conversando aqui sobre essa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Olha que interessante, o versículo 6 diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, e é importante que quando a gente vai lendo Atos, a gente vai vendo muitas das igrejas, né, das cidades para as quais o apóstolo Paulo escreveu cartas, né, aos Gálatas, aos Coríntios, aos Efésios, né, aos Tessalonicenses. A gente vai perceber muito disso aqui. Mas nesse texto, a gente vai perceber a ação, mais uma vez, presente, firme, central do Espírito Santo de Deus. Perceba o versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, olha que interessante. O Espírito Santo impediu os missionários de pregarem a palavra na Ásia, para onde eles planejavam seguir nessa segunda viagem. O Espírito Santo é o grande comandante da missão. Ele impediu que a equipe missionária de Paulo pregasse o evangelho na Ásia, nesse momento, nessa viagem, nessa circunstância. Então, o Espírito Santo não está apenas impulsionando-os a pregar o evangelho, mas nesse momento ele também está impedindo que eles preguem o evangelho no lugar que Deus não direcionou. Deus irá direcioná-los para outro lugar. Mais adiante. O versículo 7 diz assim: defrontando Mísia, uma outra região ali próxima, tentavam ir para a Bitínia. Olha só, primeiro eles pensavam em ir para a Ásia, agora eles pensavam em ir para a Bitínia. E você pode acompanhar aí no final da sua Bíblia, provavelmente vai ter esse mapa da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E ali é possível perceber que a ideia de Paulo era contornar aí a costa para a Ásia. Mas Deus, o Espírito Santo de Deus, ele impede que eles sigam para a Ásia, continuem nessa rota. E aí o versículo 7 vai dizer que eles tentavam ir para a Bitínia, uma outra localidade ali próxima, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Nesses dois versículos 6 e 7, nós vemos o Espírito Santo impedindo os missionários de pregarem a palavra naquele local que eles haviam traçado como destino. Tanto a Ásia quanto a Bitínia, o Espírito Santo tinha outra rota para que eles seguissem. E é importante a gente pensar que nós fazemos os planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. É isso que Salomão diz lá em Provérbios, né? Nós traçamos as rotas, mas é Deus quem as confirma. Ele vai nos direcionar
e nós precisamos estar atentos à sua voz, e uma vez ouvindo a sua voz, entendendo a sua direção, a revelação da sua vontade, para onde Ele quer que a gente vá, abraçar com toda a obediência, com todo o amor, esse destino que Ele tem para nós. Amém? Foi justamente isso que Paulo fez com sua equipe, mas antes disso aconteceu algo maravilhoso. O versículo 8 diz que, tendo contornado Mísia, desceram a Troade, uma outra localidade, uma outra colônia romana no caminho deles. E naquele porto chamado Troade, à noite, Paulo tem uma visão de Deus. Mais uma vez é Deus quem está agindo na sua missão, direcionando os missionários. O versículo 9 diz que Paulo teve uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. A Macedônia, uma região já europeia, né? Uma região fora da Ásia. Agora Deus estava ampliando o alcance missionário. Isso é maravilhoso, meus amados, porque o evangelho é poderoso, é precioso demais para ficar contido numa cidade, Jerusalém, para ficar contido numa região, a Judéia, numa nação, Israel, até mesmo num continente, a Ásia. Deus permitiu que a mensagem não continuasse indo para a Ásia, mas que ela migrasse agora para a Europa. E glória a Deus por isso, porque no decorrer dos anos a mensagem não ficou só na Ásia e na Europa, ela se espalhou pelos 4 continentes e hoje a mensagem do Evangelho já chegou nos 4 cantos da terra. É certo que ainda existem países, tribos, territórios onde o Evangelho não chegou, mas glória a Deus, porque já há Evangelho presente na Ásia, na Europa, na África, nas Américas, na Oceania. Glória a Deus, porque Ele mesmo trabalha para que essa mensagem se espalhe, se expanda, alcance todas as pessoas. Ela chegou até nós. Glória a Deus por isso. Amém? E ali Paulo teve essa visão. E uma vez que teve essa visão de Deus, a atitude de Paulo e da sua equipe não foi ficarem emburrados, porque Deus havia mudado seus planos. Não foi pararem ou, mais uma vez, buscarem esperar tempo para ver se era de fato isso que Deus quis, que Deus queria deles. Deus deu a visão e o versículo 10 diz que assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Além dessa obediência imediata ao entendimento da direção que Deus havia dado, esse versículo 10 é importante porque ele mostra Lucas, o autor do livro de Atos dos Apóstolos, fazendo parte da história, né? Ele não está dizendo eles foram. O versículo 10 diz assim: procuramos, ou seja, nós, Lucas estava lá. Agora não era mais um trio, era um quarteto, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, o evangelista, o médico amado, o escritor de Atos dos Apóstolos, estava fazendo parte daquele grupo. E então Paulo e seus companheiros de missão obedecem imediatamente à missão de Deus. E aí eles chegam no capítulo 16, versículos 11 até o 40, no território, na cidade de Filipos. Uma cidade muito importante. Na verdade, foi a porta de entrada da Europa para que o evangelho chegasse àquela nação, né? O versículo 11 diz que de Troade eles foram para Samotrácia, outra região próxima, Neápolis, e aí então no versículo 12 eles chegaram a Filipos, né? E o versículo 12 fala algumas coisas sobre Filipos. Primeiro, era uma cidade da Macedônia. Olha só a visão do apóstolo Paulo, a visão de Deus para o apóstolo Paulo, né? Um varão macedônio, e agora eles estavam na Macedônia, em Filipos, a primeira do distrito e colônia romana. Filipos tinha esse destaque, era uma colônia romana. Os comentaristas dizem que os veteranos de guerra de Roma habitavam a cidade de Filipos, né? Uma cidade importante. E o versículo 12 diz que eles permaneceram alguns dias nessa cidade. E no sábado, como era de costume, eles iriam para a sinagoga. Entretanto, lembremos agora que está um pouco mais afastado de Jerusalém. Então em Filipos não havia uma sinagoga propriamente dita. Haviam judeus, pessoas adeptas do judaísmo, mas que não eram tantas a ponto de ser aberta uma sinagoga. Então eles identificaram um lugar de oração junto ao rio, um lugar ali onde mulheres concorriam, mulheres frequentavam aquele lugar de oração. E naquele lugar Deus salva uma vida.
Olha que bênção, os frutos da missão acontecendo. A conversão de uma mulher chamada Lídia, que era da cidade de Tiatira, da mesma Tiatira a quem João escreve uma das 7 cartas do Apocalipse, né? E essa mulher escutou a mensagem, ela que era influente, uma vendedora de púrpura, ela escuta a mensagem e o Senhor abre o coração daquela mulher para atender as coisas que Paulo dizia. É justamente assim que está escrito. E mais uma vez a gente percebe que é Deus quem está operando, é Deus quem está fazendo. Não é o poder do discurso de Paulo, não é a inteligência, a intelectualidade daquele que fala, que alcança o coração das pessoas. É Deus. Foi Deus quem operou, foi o Espírito Santo quem agiu aqui. O texto diz que o Senhor abriu o coração daquela mulher para que ela atendesse as coisas que Paulo dizia. Então, o versículo 15 afirma que ela foi batizada e, juntamente com toda a sua casa, ela, depois de ter sido batizada, rogou que Paulo e sua equipe permanecessem na sua casa, até os constrangeu, o texto diz isso, os convenceu, né, os persuadiu a que ficassem hospedados na casa dela. Mas Filipos ainda tinha muitos acontecimentos marcantes para demonstrar. E o próximo deles está do versículo 16 até o versículo de número 18, que é a cura de uma jovem possessa, uma jovem adivinhadora, né? Enquanto eles faziam, como lhes era de costume, ir ao lugar onde os judeus se reuniam, que aqui não era uma sinagoga, mas era um lugar de oração junto ao rio. Mais uma vez eles foram para aquele lugar, e enquanto estavam indo, o texto diz no versículo 16, que saiu ao encontro deles uma jovem que era possessa, que era possuída por um espírito adivinhador. E as adivinhações que ela fazia davam grande lucro aos seus senhores, né? Pressupõe-se que ela era uma escrava, uma serva, que as adivinhações davam lucro aos seus senhores. E aí isso aconteceu várias vezes, durante vários dias. O versículo 17 diz que, seguindo a Paulo e aos demais membros da sua equipe, ela clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ela estava mentindo? Não. Mas o fato é que essa atitude, né, fez com que Paulo se indignasse. Podemos pensar que talvez porque ela estava atrapalhando a maneira como eles pregariam a palavra, ou durante o discurso deles, não sabemos ao certo. Mas o fato é que Paulo fica indignado com aquilo. E ele diz ao espírito que estava naquela jovem: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela, na mesma hora, ficou sã, ficou liberta, né? O espírito, na mesma hora, saiu. Jesus Cristo é poderoso. E na mensagem do apóstolo Paulo, nessa fala aí com autoridade, ele expulsa aquele espírito de adivinhação daquela jovem. Aí a gente percebe Deus fazendo a missão ser confirmada através de milagres. A salvação de Lídia, a libertação dessa jovem. Glória a Deus por isso. Entretanto, essa libertação dessa jovem não foi bem vista por aquela sociedade, porque, como dito no versículo de número 16, ela dava grande lucro por causa das suas adivinhações. E agora que ela não tinha mais o espírito adivinhador, ela não adivinhava mais. Logo, essa libertação foi vista com maus olhos pelos senhores daquela escrava, né? A esperança do lucro deles acabou, como o versículo 19 diz. Então eles se apoderaram de Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, o versículo 19 diz, à presença das autoridades. Eles foram levados então aos pretores, que eram as autoridades romanas daquele lugar. E aí eles foram acusados do seguinte, versículo 20, observe aí na sua Bíblia. Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Olha a acusação que foi levantada contra eles. Propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Percebe a distorção? Eles estavam com raiva porque o lucro deles havia acabado. E não porque a mensagem de Paulo e Silas trazia novos costumes a eles que eram romanos. Então eles se enraiveceram, mentiram contra Paulo e Silas. E aí o versículo 22 diz que eles foram açoitados por toda a multidão que ali estava, pelas autoridades romanas também, que os humilharam, rasgaram as vestes de Paulo e Silas, os açoitaram com varas. E do versículo 23 ao versículo 24 está demonstrado que eles foram levados para um cárcere, para uma prisão. E uma prisão
daquele modo que nós podemos dizer uma prisão de segurança máxima. Eles deveriam ser tidos ali como presos que deveriam ser bem guardados, que não podiam fugir, que não podiam voltar a serem livres, né? O versículo 23 diz que depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. O carcereiro, quando recebeu esta ordem, no versículo 24, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Eles não estavam apenas atrás de uma grade, de uma cela. Eles estavam com seus pés presos no tronco. Mas é glorioso ver nessa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo que Deus age em todas as circunstâncias, em todos os lugares, até mesmo na prisão, até mesmo entre aqueles que estão presos. Deus age, Ele é poderoso para fazer isso. O versículo 25 diz que esses perigosos missionários aí, esses criminosos, segundo as autoridades ali de Filipos, eles estavam ali presos e eles estavam louvando a Deus por volta da meia-noite. Uma passagem muito conhecida nossa, cantada em canções e tudo mais. E ali por volta da meia-noite, Deus operou naquele lugar. Enquanto eles cantavam, os companheiros de prisão escutavam. E o versículo 26 diz que houve um terremoto ali de repente. E esse terremoto sacudiu os alicerces da prisão, abriu todas as portas e as cadeias de todos os presos também foram rompidas, foram abertas. E aí a gente percebe Deus agindo nessa circunstância. E no versículo 27 a 34 estará sendo narrada mais uma conversão. Na verdade, mais algumas conversões que foram fruto do que Deus fez nessa circunstância e da pregação do apóstolo Paulo e de seu companheiro Silas, né? O carcereiro de Filipos é salvo, é alcançado pela mensagem do evangelho. Antes disso, assim que percebeu o que acontecera, no versículo 27, ele quase tentou suicidar-se. Por que ele fez isso? Tamanho era o desespero, aqueles presos eram sua responsabilidade. Se eles foram soltos e fugiram, então ele daria conta com sua própria vida e talvez com a vida dos seus familiares por causa daqueles fugitivos. Mas antes que ele se suicidasse, o apóstolo Paulo, no versículo 28, brada em alta voz dizendo: não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. E isso foge um pouco à nossa compreensão, à nossa lógica. Como é que presos, ao verem um terremoto abrir todas as algemas e portas da prisão, permanecem ali naquele lugar? Como é que isso se dá? Como é que isso acontece, né? O poder de Deus, né? E aí o carcereiro, no versículo de número 29 e 30, pega uma luz, vai lá ver todos os presos realmente, e ele se prostra trêmulo diante de Paulo e Silas e pergunta para eles uma pergunta crucial: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Versículo 30 diz isso. O que eu devo fazer para que eu seja salvo? E a resposta de Paulo é aquela que nós conhecemos e falamos para muita gente, né? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então a pregação do apóstolo Paulo inicial foi essa. A resposta para aquela pergunta: o que devo fazer para ser salvo? A resposta é: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Para aquele homem seria uma dupla salvação, um duplo livramento. Primeiro, ele seria salvo das autoridades que desejariam matá-lo pelo que acontecera, e principalmente ele seria salvo da sua pecaminosidade, da condenação para a qual ele caminhava. Ao crer no Senhor Jesus, ele recebeu essa salvação, essa libertação da morte física, da morte eterna. E aí, naquela circunstância, o versículo 32 mostra que eles pregaram a palavra de Deus, não somente àquele homem, mas a todos os membros da casa dele. Naquela mesma hora, o versículo 33 diz que aquele homem que havia sido rígido com Paulo e Silas, ao prender os pés deles no tronco, agora transformado pelo poder do evangelho, salvo pela mensagem de Cristo Jesus, pela obra, pela pessoa, pela morte e ressurreição de Cristo Jesus, aquele homem agora estava sendo misericordioso, estava não maltratando os presos, mas estava cuidando deles, lavando-lhes os vergões dos açoites que eles sofreram. E depois disso, ele foi batizado juntamente com todos os da sua casa. O versículo 34 diz
que ele levou os presos, né, Paulo e sua equipe, para a sua casa, lhes pôs à mesa, os tratou com tamanha dignidade e transformava e manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Aquele homem foi salvo, foi transformado. Deus, nessa segunda viagem missionária, salva, liberta, demonstra através da salvação de inúmeras pessoas e algumas delas mais detalhadas, como é o caso do carcereiro, o seu poder, a sua glória na pregação do evangelho de Paulo e da equipe missionária. Amém? E aí, no versículo 35 ao versículo 40 vai ser a libertação da prisão de Paulo e Silas. Nesse texto, os homens querem libertar Paulo e Silas discretamente, só que Paulo faz uso da sua cidadania romana para dizer: não, eles nos prenderam, nos açoitaram sem nenhum processo formal, nós que somos cidadãos romanos, então que eles venham e nos peçam desculpa, nos ponham em liberdade. E foi isso que aconteceu. No versículo 39 e 40 diz que eles foram e pediram desculpas e, relaxando a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Eles estavam dispostos a libertar Paulo e Silas, mas não queriam que eles permanecessem na cidade. E foi isso que aconteceu. No versículo 40, tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. E assim, a primeira localidade europeia, Filipos, agora é deixada, né? E vamos para uma nova cidade chamada Tessalônica. O capítulo 17, dos versículos 1 a 9, narram a estadia, né, de maneira resumida, a trajetória de Paulo e sua equipe missionária na cidade de Tessalônica. Essa cidade era diferente de Filipos por possuir uma sinagoga judaica, né? Haviam bastantes judeus em Tessalônica a ponto de existir uma sinagoga. E depois de passar por Anfípolis e Apolônia, Paulo e sua equipe chegam a Tessalônica e eles começam a mesma estratégia no versículo 2 do capítulo 17. Segundo o seu costume, foi procurar os judeus e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, debateu com eles, discutiu com eles. O versículo 4 mostra que, o versículo 3, na verdade, mostra que a mensagem do apóstolo Paulo era a mensagem de que era necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, né? E ele afirmava a eles: este é o Cristo, Jesus, a quem eu vos anuncio. O resultado dessa pregação, nesses 3 sábados, foi que alguns daqueles judeus foram persuadidos e eles se uniram a Paulo e Silas. Também uma numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres. E aqui fica uma ênfase para a salvação das mulheres também. O evangelho dignifica a mulher e ela é tida em alta estima aqui nessa passagem e nos versículos posteriores. Então, o evangelho está alcançando pessoas, tem dado fruto, conversões, salvação de vidas, libertação de pessoas, mas uma velha oposição se levanta. O versículo 5 mostra que a inveja dos judeus está novamente presente aí. O versículo 5 diz que eles trouxeram com eles alguns homens maus e, ajuntando a turba, alvoroçavam a cidade e assaltaram até a casa, tomaram de assalto, né? Não é que eles roubaram, é que eles invadiram a casa de Jason, um homem que, pelo contexto do capítulo 17 de Atos, é possível entender que ele havia hospedado, que ele havia aberto suas portas para os missionários, né? E o versículo 6 diz que eles não encontraram os missionários lá, então prenderam o próprio Jason e alguns irmãos que estavam ali, levaram para as autoridades e disseram o seguinte: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. O versículo 7 diz: todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Quando ele fala essa questão que afirmando ser Jesus outro rei, tanto a multidão como as autoridades se revoltam, né? Ficam agitadas e ainda assim eles soltam Jason e os seus irmãos, os demais irmãos, após receberem a fiança estipulada. Como Paulo e Silas e a equipe não foram encontrados ali na casa de Jason, mesmo assim os irmãos os enviaram a outra localidade, dessa vez Bereia. Versículo 10 até o versículo 15 vai mostrar essa
essa trajetória, esse caminho da segunda viagem missionária de Paulo até Bereia, né? E quando eles chegaram lá em Bereia, onde eles foram? Exatamente, na sinagoga dos judeus. E o versículo 11 é interessante porque ele diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, com toda a vontade, e examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Diferente dos judeus de Tessalônica, os judeus de Bereia ouviam a mensagem e iam confrontar nas escrituras que eles possuíam na época o que de fato era verdade. E o apóstolo Paulo prega ali naquela cidade e aqueles irmãos, os bereanos, fazem esse confrontamento e eles creram, né? Muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição ali também, não poucos homens, o texto diz. E foi assim que surgiu o apelido, né? Crente bereano. Crente bereano é aquele que ouve a mensagem, vai ver se ela de fato é bíblica para então crer e dar glória nessa mensagem. Você é um crente bereano? Aquele que tudo que ouve vai filtrar pelo crivo, né? Pelo filtro das escrituras para ver se de fato é assim? Creio que sim. Creio que todos os irmãos aí do Betel Cabedelo são crentes bereanos, bem ensinados aí pelo pastor Ataíde, missionária Daniela e Gabi, toda a liderança dessa amada igreja. E aí, a verdade é que depois desses irmãos crerem, né, mais uma vez se levanta a oposição dos judeus. Os de Tessalônica souberam, como o versículo 13 diz, e vieram perturbar o povo, excitar o povo. E aí no versículo 14, aqueles irmãos então enviam Paulo para Atenas, né? Silas e Timóteo continuam ali com eles, mas Paulo é enviado para Atenas. E a ideia é que logo que possível Silas e Timóteo também sejam direcionados a se encontrar com ele ali em Atenas. E em Atenas, no berço da cultura grega, né? Naquela cidade tão filosófica, tão intelectual, o apóstolo Paulo prega o evangelho mais uma vez. E é interessante que no versículo 16 até o 34 é o período de Paulo em Atenas, pregando ali aqueles irmãos. E o versículo 16 já mostra que Paulo ficava indignado com a idolatria daquele povo. Lembre-se que os gregos possuem uma mitologia cercada por deuses, por histórias fantásticas, deuses, semideuses, criaturas divinificadas com poder, com poderes absurdos, né? Eles têm não apenas um deus, mas eles têm o Olimpo, eles têm um grande panteão, que é um conjunto de deuses, Zeus, Atena, Ares, Poseidon, Hades e uma série de outros deuses, um deus para cada coisa, Hermes. E a verdade é que Atenas, nesse período histórico aqui, da igreja primitiva, no primeiro século, era povoada, repleta por altares a inúmeros deuses, a diversos deuses. Havia mais altares do que pessoas, alguns historiadores chegam a dizer, que havia mais altares do que população. E aí, nessa cidade cheia de idolatria, o apóstolo Paulo se revolta. E mais uma vez ele procura a sinagoga judaica que ali existia para pregar aos judeus e aos gentios piedosos que ali estão. E além de pregar na sinagoga, ele pregava na praça todos os dias, como o versículo 17 diz. E o fato dele pregar na praça chamou a atenção de alguns filósofos, né, dos epicureus e dos estoicos. Esses filósofos, em resumo, acreditavam que o prazer é o ideal da vida, né? Que os sofrimentos, as dores, elas não são bem vistas, né? E os estoicos, por exemplo, eles acreditavam que a maior expressão da natureza, da vida ideal, é a razão, né? E eles eram panteístas, ou seja, para eles tudo é Deus, né? Uma pedra é Deus, uma folha é Deus, tudo é Deus. Deus é tudo e tudo é Deus. Então, esses filósofos ouviram Paulo pregar e, trazendo para nosso dialeto aqui, tagarela. Eita, caiu a câmera aqui, deixa eu ajeitar. Esse tagarela está falando, né? Esse tagarela, fala tagarela. Peço desculpa aos irmãos aqui.
o suporte caiu. Mas já estamos de volta. Então disseram a ele, fala, tagarela. E outros disseram, ele deve ser pregador de deuses estranhos, né? Porque pregava Jesus e a ressurreição. Era isso que o apóstolo Paulo estava pregando e que aqueles irmãos, aqueles filósofos, estavam reclamando. E aí, no versículo 19, eles tomaram Paulo, levaram até o Areópago, que era um lugar onde, uma espécie de supremo tribunal, onde discursavam sobre moralidade, sobre religião, ali em Atenas. E o apóstolo Paulo tem a oportunidade de pregar no púlpito, digamos assim, do Areópago, sobre Jesus aos filósofos e aos cidadãos gregos ali presentes. Então, ele vai pregar aqueles irmãos e ele fala um discurso maravilhoso sobre Jesus, acerca de Deus. Se tiver a oportunidade depois de ler, o tempo já está finalizando aqui da nossa aula, mas observe essa pregação de Paulo no capítulo de número 17, em Atenas. Aqueles homens ouviram o apóstolo Paulo, a sua pregação. Alguns deles se dispuseram a ouvi-lo depois, mas a maioria, quando ouviram ele falar que Jesus ressuscitou dentre os mortos, mandaram que ele se calasse. Depois de Atenas, a viagem missionária ruma para Corinto, uma outra cidade. Em Corinto, nos versículos 2 a 3, o apóstolo Paulo se encontra com um casal, Áquila e Priscila, também judeus. Eles eram, como Paulo, fazedores de tendas, e o apóstolo Paulo se associa ali a eles nesse trabalho de fazer tendas. E nos sábados frequenta as sinagogas de Corinto, né? E Silas e Timóteo, que haviam ficado em Bereia, agora chegam e se unem novamente ao apóstolo Paulo. E ali em Corinto ele começa a pregar a mensagem nas sinagogas, anunciando que Jesus é o Cristo, aquele que foi esperado, aquele que foi prometido pelo Antigo Testamento, né? Que Jesus era o Cristo, o ungido de Deus, aquele que foi prometido desde o Gênesis e havia vindo ao mundo, havia chegado para cumprir a sua missão. É sobre ele que a Bíblia falava, eram sobre ele todas as profecias do Antigo Testamento. E aí Paulo prega aquelas pessoas, mas elas se revoltam, e Paulo sacode o pó da sua sandália e diz mais uma vez que o seu sangue seja sobre vocês, vou para os gentios. E então ele começa a pregar na casa de Tício, Justo, uma casa que era próxima, colada à sinagoga. Depois disso, a pregação de Paulo alcança Crispo, o principal da sinagoga, o líder dos judeus ali naquele lugar. Ele se converte, a sua casa se converte, e muitos habitantes de Corinto se entregam a Jesus. E aí Deus encoraja o apóstolo Paulo nesse capítulo 18, versículos 9 a 10. Eu queria que vocês lessem comigo esse texto, versículos 9 a 10, do que Deus diz para o apóstolo Paulo. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Essa visão de Deus. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E aí, Paulo permaneceu ali em Corinto 1 ano e 6 meses ensinando. Talvez seja por isso que Paulo tem uma relação tão próxima, né, com a igreja de Corinto, a ponto de escrever 2 cartas a ela, e a história diz que ocorreram ainda outras cartas trocadas entre Paulo e a igreja de Corinto. E Paulo, pregando ali em Corinto, ele tem a oportunidade de ser levado, né, diante de Gálio, que era o procônsul da Acaia, que era o responsável por julgar aquela região. Os judeus levam Paulo como se estivesse pervertendo, perturbando aspectos da lei, e aquela autoridade romana resolve dar de ombros, né? Lavar as mãos, ou seja, se ele estivesse fazendo algo diferente, ele seria julgado, mas como é relacionado à lei de vocês, né? Eu não quero ser juiz dessas coisas. E aí ele expulsa os judeus e Paulo do tribunal, e o versículo 17 diz que Sóstenes, aquele que tornou-se o principal da sinagoga, estava sendo açoitado, espancado diante do tribunal, mas mesmo assim Gálio não queria saber. E do versículo 18 até o versículo 23, chegamos ao final da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo.
Ele permaneceu ali ainda em Corinto muitos dias, depois se despediu dos irmãos, navegou para a Síria e levou em sua companhia o casal Áquila e Priscila e chegou a uma localidade chamada Éfeso. Éfeso, tão importante na vida do apóstolo Paulo, essa cidade que veio a ser alcançada, digamos assim, que atraiu maior atenção, maior tempo do apóstolo Paulo na terceira viagem missionária, para quem ele escreveu uma das cartas mais belas do Novo Testamento, a carta aos Efésios. E aí ele ficou ali pregando na sinagoga e rogaram que ele permanecesse mais algum tempo. Ele não concordou com isso, se despediu e disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. Deus quis, ele voltou e passou um bom período em Éfeso, que a gente vai ver na terceira viagem missionária. Saindo de Éfeso, encaminhou-se para Cesareia, de onde desembarcou e subiu para Jerusalém. Depois de saudar a igreja ali em Jerusalém, ele desce para Antioquia. Depois de passar algum tempo ali naquele lugar, voltou para a região da Galácia e da Frígia, onde ele havia começado a segunda viagem missionária, confirmando todos os discípulos. Aqui a gente chega ao fim do relato da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e nessa segunda viagem missionária continuamos a ver a ação poderosa do Espírito Santo de Deus guiando, direcionando, usando as circunstâncias para a glória de Deus e para que a mensagem do Evangelho de Jesus chegasse a outras pessoas. Mesmo na desavença entre Paulo e Barnabé, Deus estava coordenando tudo para que a mensagem do Evangelho alcançasse muitas vidas e chegasse à Europa. O Espírito os impediu de pregar na Ásia, na Bitínia, e os direcionou à Macedônia. E nós vimos aqui como Deus alcançou pessoas, manifestou a sua glória e fez com que o nome de Cristo fosse conhecido entre gregos, entre judeus, entre gentios, entre macedônios, entre coríntios, entre efésios, entre filipenses. E glória a Deus por isso, porque Deus é o dono da missão. Amém? Passei um pouco aqui do tempo, peço que os irmãos me desculpem, mas ainda quero orar pela vida de vocês. Amém? Deus amado, em nome do Teu Filho Jesus, eu quero Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade e mais uma vez percorrer, Senhor, os passos do apóstolo Paulo na Tua missão. Obrigado, Deus, por ter feito com que a mensagem do Evangelho não ficasse limitada a um único povo, mas que ela se espalhasse pela terra e chegasse até nós. Glória ao Teu nome para todos sempre. Que essa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo possa nos ensinar que Tu és o dono da missão e que vale a pena ouvir a Tua voz e seguir rumo à Tua vontade, ao lugar que o Senhor nos direcionou. Independente de onde seja, de como será, que possamos confiar no Deus que nos chama. Que lembremos das palavras de Lutero, eu não sei pelos caminhos que Deus me guia, mas eu conheço bem aquele que me conduz. Que possamos confiar que o Senhor tem o melhor para nós, que as nossas vidas sejam guiadas diariamente pelo Teu Espírito Santo, que nós possamos ouvir a Tua voz e obedecê-la sem demora, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, um grande abraço, até quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Paz do Senhor.